Kézia, tudo bom, Ana? Tudo bom, Bom Esther? dia, Bom menina. dia. Bom, acho que a gente já deu os 10 minutinhos, né? Vamos iniciar, Uhum. que a gente tem bastante coisa para conversar hoje, e à medida que for chegando as pessoas, aí a gente vai aceitando. Diogo, você vai me mediar aqui, é isso? Isso, eu tô meio fazendo a gravação e vou ficar de olho no chat aqui também. Se alguém mandar alguma mensagem, eu Ah, te aviso aí. tá bom, obrigado, querido. Então vamos conversar um pouco. Pessoal, eu sei que a figura está um pouco diferente daquilo que vocês estavam esperando, porque vocês estavam esperando uma figura feminina, bonita, agradável, né? Infelizmente, a professora não pôde hoje, por motivos de força maior, dar a sua aula e me pediu para que eu fizesse essa substituição por hora. Né? A professora vai voltar, podem ficar tranquilos, mas por hoje, então, eu sou, né, responsável pela disciplina de História do Brasil. Mas hoje eu vou pegar essa parte de História Geral justamente por conta desta questão da professora Mirella. Eu vou colocar aqui para vocês e vou pedir o Diogo para ver se realmente está passando o nosso PowerPoint. Só um minutinho. Tá sim. Tá, né? Maravilha. Então, pessoal, dadas as explicações pela ausência da professora Mirelle e obrigando a vocês a me aturar, eu quero dizer para vocês que hoje o assunto que a gente vai tratar ele é muito importante, muito cobrado nos vestibulares, que é o assunto da Idade Média e propriamente vocês vão ver como feudalismo. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa aula, como em todas, mas principalmente essa, porque certamente alguma das questões que vocês serão obrigados no vestibular a fazer será uma questão sobre feudalismo, sobre Idade Média, sobre as características principais do feudalismo, sobre o que aconteceu na transição da antiguidade para a Idade Média e, por conseguinte, da Idade Média para a Idade Moderna. Então, essas são algumas questões gerais que certamente estarão na sua prova, porque é um momento muito importante da história e muito importante para a gente compreender esta transição da Idade Média para o mundo moderno. É nessa aula que a gente vai compreender em termos muito objetivos, né, esta mudança, primeiro, que faz a queda do Império Romano, a decadência do Império Romano, e, portanto, o nascimento do que a gente chama de Idade Média, e como que ela se organiza, e depois o declínio e a crise desta organização da Idade Média para a formação dos Estados modernos, e, enfim, da Idade Moderna, já pós-Revolução Francesa, pós-Revolução Inglesa e pós-Revolução Estadunidense. E depois, no final da aula, eu vou tentar fazer alguns aportes, né, algumas relações com aquela nossa aula sobre colonização, né, na América Latina. Como que este girar histórico, essa história da Idade Média na Europa, e como que esse processo de apogeu e declínio dessa Idade Média vai ter consequências diretas naquilo que a gente conversou na última aula, que é sobre a colonização portuguesa na América e a colonização espanhola também na América, tá certo? A Idade Média, quando a gente vai pensar esse termo, né, vamos tentar situá-la historicamente para a gente não se perder e saber exatamente onde estamos na história. Né? A Idade Média a gente fala que é o tempo médio, justamente por aquilo que eu estava dizendo para vocês,
porque é um momento entre a antiguidade clássica ou a antiguidade, no qual estão o Império Romano, antes do Império Romano, aonde você tem o nascimento da política, que é no mundo grego, então você tem o mundo grego, o mundo romano, como a antiguidade. E você tem a modernidade como aquilo que nós temos hoje, que é o moderno. E entre o moderno e entre a antiguidade, nós temos justamente uma média que é de tempo, que é chamado de Idade Média, Tempo Médio ou Idade das Trevas. Professor, não está explicado por que é a Idade das Trevas. Não está explicado. Está explicado o tempo médio, eu compreendi, porque está entre a antiguidade e entre a modernidade, mas a idade das trevas eu não entendi. Então eu quero que vocês anotem idade das trevas, porque é um elemento muito importante para compreender o sentido filosófico do, do feudalismo e depois, para que a gente compreenda lá no final da nossa aula de hoje, por que que houve um movimento chamado iluminismo, trevas, iluminismo, iluminismo e trevas. Então vamos colocar aí a Idade das Trevas em destaque, porque além de este nome ser o nome de um período específico, ele também é uma característica deste período, uma característica filosófica, histórica e social. Tá certo? Mas vamos entender por que este momento, portanto, a Idade Média, entre a Antiguidade e entre os Estados modernos, foi conhecido como Idade das Trevas. A Idade das Trevas, que foi entre o século V ao século XV, isso é importante que vocês anotem, Idade das Trevas entre o século V ao século XV, e que principalmente se dividisse entre o século V ao século XV, embora seja um período muito amplo, mas esse período a gente pode dividir em dois momentos principais. A Alta Idade Média, do século V ao século X, e a Baixa Idade Média, do século XI ao século XV. O que significa Alta e Baixa Idade Média? Quando eu falo Alta e Baixa Idade Média, diz respeito somente ao nascimento, ascensão e apogeu. É como se fosse a história da vida de uma pessoa. A pessoa nasce, ela vive, ela cresce e ela morre. E é exatamente essa a ideia da gente pensar aqui a alta e a baixa Idade Média. A alta Idade Média é justamente um momento em que a pessoa está aqui, ó, no furor da idade, já começa, já tem todas as potencialidades, e a baixa Idade Média, como nós vamos ver agora para frente, pelo contrário, seria o declínio, justamente onde começam a aparecer os problemas de saúde, onde a saúde começa a ficar um pouco mais fraca, e a baixa Idade Média se apresenta dessa maneira. Então, nós temos esses dois períodos, e em síntese do que eu acabei de falar, é isso, um período de ascensão, que é a Alta Idade Média, e um período de decadência da Alta Idade Média. Mas, se agora a gente tem essas informações técnicas aqui, digamos assim, ou seja, sabemos um pouco da origem do nome, sabemos em que período que mais ou menos ela ocorreu, e sabemos também que ela é dividida em dois períodos. Temos que seguir um pouco além para compreender, primeiro, o sentido das trevas, depois, por que há esta divisão entre Alta Idade Média e Baixa Idade Média, né? O que remonta para nós tentar entender a história desse processo, né? A história no sentido justamente de captar essa ascensão e essa decadência do que a gente chama de Idade das Trevas. O background, ou o pano de fundo,
ou a história que está por trás do início daquele momento que nós vamos chamar de Alta Idade Média, ou que vai dar início à Idade Média, se conecta totalmente com o fim do Império Romano. A invasão de Roma pelos germânicos é um fato histórico muito importante. Vamos fazer aqui uma pequena lembrança para que a gente não se perca nessa nossa explicação. Olha, a Grécia, tanto Grécia quanto Roma, que foram experiências históricas distintas, porém trocaram muitos elementos culturais, foram experiências muito importantes naquilo que diz respeito à consolidação de alguns valores do Ocidente, como a política, como a justiça, por isso esses impérios, né, e a formação desses impérios com diversas cidades-estados, tanto o grego quanto o romano, depois, primeiro veio a Grécia e depois veio Roma, se destacam, portanto, por ter sido um dos berços de alguns elementos da civilização ocidental. E é claro que é evidente que o fato deles ter sido um berço tem, óbvio, uma qualidade importante a ser reconhecida, mas também não podemos esquecer que era um império. Então, vários reconhecimentos, várias questões de reconhecimento de outros povos, né, que eles invadiam, o próprio Império Romano invadia e escravizava, mas era uma escravidão diferente, que não era uma escravidão de trabalho, e a escravização era uma forma de engrandecimento do Império Romano através do conhecimento de outros povos. Então, nós temos o importante é que vocês tenham em vista que nós tínhamos um império muito complexo do ponto de vista cultural, mas que também era um império da dominação e que foi invadido por povos nômades, pelos povos bárbaros, que eles vão chamar naquele contexto, né? Bárbaros, justamente porque eles eram considerados povos que não eram civilizados, né? É claro que aqui vale, mais uma vez, lembrar que era um império e a ideia de você taxar povos que lhe atacam de bárbaros e, portanto, né, de não civilizados, o que eles estavam dizendo é que aqueles povos não eram civilizados de acordo com a civilização romana. E também é importante considerar que a invasão desses povos germânicos, que eram os povos bárbaros, segundo os romanos, ela foi um fato essencial que modificou toda a história da Europa e que abriu o momento da Idade Média, né? Esse é um dos pontos importantes, né? Então, quando alguém perguntar para vocês, ou se cair na prova de vocês do Enem ou do vestibular, professor, quando começou, qual foi o início da Idade Média, né? Quais foram as configurações históricas que possibilitaram o nascimento da Idade Média? Primeiro, nós vamos lembrar, evidentemente, desta data que cá está, perdão. Vamos lembrar aqui da data, apenas para a gente ter essa lembrança na cabeça, que é 476 depois de Cristo, mas o mais importante, além da data, é ter em vista o processo histórico e político que nós estávamos falando aqui, que é justamente a invasão dos povos bárbaros, entre aspas, bárbaros, já vimos por quê, a invasão de Roma pelos germânicos, pelos povos bárbaros. E com a invasão desses povos, você tem, portanto, a destituição do imperador Rômulo, que era o imperador do Império Romano, e a quebra das tradições romanas que a gente vinha falando aqui, que eram e que são até hoje o berço da tradição ocidental por N razões. Por N razões.
Então, o importante, enquanto fato histórico, é a gente ter esta invasão dos povos bárbaros como um momento inicial da Idade Média e, como consequência dessa invasão dos povos bárbaros, por sua vez, nós temos a queda do Império Romano e a quebra das tradições, da organização política, da organização administrativa daquele contexto. Por isso que se cria uma nova ordem, um novo arranjamento territorial para que fosse possível, né, uma organização política e social daqueles do que sobrou do Império Romano. Então, se antes a gente tinha um Império romano que dominava todas as técnicas, sejam elas de comércio exterior e de organização do território, e é importante que a gente fale de território, e é esse o ponto e o aspecto essencial aqui, nós podemos ver através da figura que nós temos uma repactuação dessa coisa do território. Porque agora nós temos o Império do Ocidente, de um lado, e o Império do Oriente, do outro lado. Há aí uma divisão muito mais, digamos assim, significativa do ponto de vista do território e do ponto de vista das trocas culturais, porque a invasão dos povos germânicos redefiniu justamente esse território. Deixa eu pegar outra cor para vocês verem aqui com mais atenção. Essa daqui. Redefiniu esses territórios, principalmente esta região, de modo que você quebra com aquele antigo Império Romano e cria dois impérios diferentes, que é o Império do Ocidente e o Império do Oriente, que são não mais agora divididos em cidades-estados. Isso que é a grande novidade deste Império do Ocidente. Vocês se lembram, na aula que vocês tiveram de antiguidade, que uma das características essenciais da Roma Antiga e também da Grécia era a divisão em cidades-estados. Mas agora, nessa nova configuração e a partir da invasão dos povos bárbaros, nós teremos uma nova configuração político-territorial que passa por essa divisão entre o Império do Ocidente e o Império do Oriente, mas como nós vamos ver agora nos próximos minutinhos, vamos saber qual é a organização específica desse Império do Ocidente, já que ele não se organizará mais tal qual as cidades-estado na Grécia e em Roma, certo? Quando a gente vai pensar nessa divisão do território, principalmente que nós não teremos mais as cidades-estados, nós vamos pensar numa outra dinâmica que vai ser conhecida e que vai dar nome a este período de Idade Média também, que é a dinâmica dos feudos. O que são os feudos? Os feudos são pequenas porções de terra que, em geral, eram pertencentes a um senhor, chamado senhor feudal, e este senhor feudal, como suzerano e possuidor da terra, muitas vezes ele emprestava, entre aspas, a terra para o vassalo, como nós veremos adiante, para que ele pudesse mexer com a terra, criar a sua subsistência e mandar o excedente para o senhor feudal. Então, essa já é uma característica muito importante que eu quero que vocês anotem, que é a mudança das cidades-estado para a formação de feudos, pequenos feudos. É claro que isso vai variar de acordo com o país,
para país, mas remete a uma reorganização muito importante do ponto de vista do cuidado com a terra, do plantio, de como se organiza a produção de alimentos, a produção de excedentes naquele contexto, e, principalmente, política, porque confere, né, a pequenos e grandes proprietários, que eram senhores feudais, um papel muito importante nessa sociedade, que é a Idade Média, que nós vamos, que muitas vezes será tratada e vai aparecer na prova de vocês aí, como feudalismo. E como que se dividia essa? Mais uma questão, professor, esqueci de dizer para vocês. Como se mantém um império, então, professor? Né? Um império do Ocidente? Como se mantém o império do Ocidente, já que o poder está fracionado na mão dos poderes dos senhores feudais? Como é que a gente faz? Como a gente mantém uma certa unidade, para dizer, inclusive, que é um império, mas, ao mesmo tempo, o poder político se, digamos assim, se descentraliza nas mãos dos senhores feudais? Essa é uma questão muito importante que eu gostaria que vocês guardassem para vocês agora, para que a gente explique mais para o fim da aula, né? E a gente fale um pouco sobre isso, porque é um ponto que é a transformação justamente do mundo da Idade Média, né? Que é a chegada da igreja, do poder da igreja. Então, o império do Ocidente, que é dividido entre esses poderes políticos, fracionado, tem um poder ideológico muito importante e que até hoje tem os seus ecos sobre a humanidade, que é o poder da Igreja Católica. A Igreja Católica, portanto, nesse contexto da Idade Média, ela ocupa, né, o ponto mais alto da pirâmide, e a igreja como instituição, tá, pessoal? Então, a igreja como instituição e, portanto, os seus funcionários, né, e a sua hierarquia ocupa o cargo mais alto da pirâmide social. Uma pirâmide que ela é estamental, diferente de ser uma pirâmide social. Por que ela é uma pirâmide estamental? Porque ela é dividida em estamentos e não muda de posição. Nasceu camponês e servo, será camponês e servo. Nasceu nobre, será nobre. Nasceu clero, será clero, com a possibilidade, né, de galgar outros cargos dentro da igreja, porque a igreja católica se constituiu num lugar de administração mesmo. Então, você tem hierarquias de poder. É claro que, em geral, quem ia para o clero eram os nobres. Eu gostaria que alguém se voluntariasse para ler a nossa pirâmide, por favor. Alguém se voluntaria? Pode ser eu. Aqui. Por favor, Kelly. Claro, padres e bispos dominavam a maior parte dos nobres, os reis que tinham que obedecer ao comando da igreja, que naquela época era a mais importante classe social que existia. Nobreza. Eram os reis, rainhas, cavaleiros e servos que o rei dava direito de comando de algo ou posse de alguma terra. Camponeses e servos. Esses em si eram literalmente a base da pirâmide, pois cuidavam das tarefas pesadas de produção e comércio de variadas coisas.
Muito obrigado, viu, Kézia? De nada. Olha que interessante, né, gente? Olha só. Ao contrário, a gente olha para a nossa sociedade hoje e há uma discrepância quando a gente olha lá para o feudalismo, porque, em primeiro lugar, quem compunha o centro político e ideológico da sociedade era a Igreja Católica, né? Os padres e bispos dominavam a maior parte da nobreza e eram eles que impunham a sua força através do poder que tinham sobre os senhores feudais. A nobreza já era, ao contrário do que a gente vê em outros ambientes, não era o clero que ficava às voltas com a nobreza. Aqui, no caso, era a nobreza que ficava às voltas com o clero, na tentativa, inclusive, de conseguir favores ou de se tornarem suzeranos de alguma posse, de alguma terra, para que fossem, enfim, conseguissem ser senhores feudais. E na base dessa pirâmide estavam os camponeses e servos, que eram as pessoas que cuidavam das tarefas da produção. Tem uma diferença nessa produção que nós estamos vendo aqui. Nós não estamos falando de trabalhadores modernos. O que é trabalhadores modernos? Aquele trabalhador que vai para a fábrica. Essa é a grande diferença da modernidade, porque ela constrói a indústria e ela constrói a fábrica. E pode colocar vários trabalhadores juntos dentro de um mesmo lugar para produzir em altíssima escala. Esse mundo não é o mundo do feudalismo, esse é o mundo do capitalismo. Aqui o mundo é o da sociedade feudal. Né? Isso não significa que não haja dominação, é que a dominação ela se dá de uma forma muito diferente. Né? Em especial no que diz respeito aos camponeses e servos, que ao contrário dos trabalhadores modernos que iriam para a fábrica para trabalhar, eles tinham os instrumentos de trabalho deles e para arar a terra, para mexer com a terra, para garantir a sua subsistência, e nesta terra, aquilo que era produzido como excedente, aí sim, deveria ser totalmente revertido para o senhor feudal. Tá? Vamos ver isso logo, logo, com mais calma, mas esse é um diferencial muito importante para que vocês entendam a diferença entre a sociedade capitalista, tal qual nós vivemos hoje, e o trabalho dos camponeses e servos naquela configuração específica ali do feudalismo, tá bom? Como eu estava falando para vocês... Professor, posso te interromper só um segundo? Claro. Tem a Jéssica e o Cris Norton aqui no WhatsApp. Eles disseram que eles pediram autorização para entrar na aula. Eu não sei se apareceu para você aí ou se... É porque não sou eu que não é você que pode fazer. Né? Exato, Desculpe, só... Imagina. Apareceu sim. Aí, se você conseguir autorizá-lo só, e a gente já continua com eles também. Claro. Desculpe. Acho que agora foi. Meninos, tudo bem? Foi? Foi, Diogo? Acho que foi, professor. Obrigado. Imagina. Vou voltar aqui. Então, pessoal, como a gente estava falando aqui um pouco, o que é importante, né, e frisando, é esta relação entre camponeses e servos, que é muito diferente do feudalismo para o capitalismo moderno. Justamente porque o capitalismo moderno se baseia no trabalho assalariado, e aqui não. Aqui nós temos um trabalho que é baseado nesta relação de vassalagem. Né? Já vamos chegar lá. Né? O que é essa relação de vassalagem? Né? De suzerania e vassalagem. Essa relação de suzerania e vassalagem, ela nada mais do que uma troca de favores que implica numa divisão do trabalho. O que é isso, professor? Como assim troca de favores que implica numa divisão do trabalho? E por que nós temos um processo de êxodo urbano? Bom, se nós voltarmos mais uma vez à questão
do Império Romano, nós vamos lembrar que nós tivemos, sim, dentro da possibilidade, do possível, nós tivemos uma... Só um minutinho, gente, que eu tenho que aceitar mais alguém. Acho que agora foi. Enfim, no Império Romano nós tivemos algum desenvolvimento da cidade. Aliás, nós vamos lembrar que o termo polis, que é o que dá a origem não só ao termo política, mas também ao termo cidade, aonde que se nasce esse termo, ele vem justamente da antiguidade clássica, principalmente da Grécia, e ele acontece, permanece ocorrendo no Império Romano. Então, nós tivemos aqui, no Império Romano, um grau de urbanização positivo. O que vai acontecer com essa reconfiguração depois da queda do Império Romano? Não são mais as cidades. A cidade-estado, que era uma cidade mais ou menos deste tamanho, digamos assim, só para vocês terem uma noção visual, ela vai se fragmentar em pequenos feudos. E esses pequenos feudos estarão unidos politicamente pela igreja. Gente, não tem coordenação motora nenhuma para essas coisas. Olha só que coisa horrorosa, parece um Fred Krueger. Mas, enfim, estamos aqui, então, com uma diferenciação muito importante. Antes você tinha uma unidade política mais unívoca, e agora você tem várias pequenas unidades políticas cuja ligação é dada pela igreja. E por isso você tem um êxodo urbano, né? Se antes se concentravam, tinha uma espécie de vida da polis aqui, agora a vida volta a ser a da produção agrícola e rural, né? E essas pequenas unidades aqui, que são chamadas feudos. Estou com vergonha, vou parar de escrever aqui. Feudos. Acho que eu tenho que aprender melhor. Feudos. E por isso o nome feudalismo. E aí a gente vai entender como que se organiza o trabalho, portanto, nessas pequenas unidades. O que a gente estava falando antes é que a troca de favores ela implica numa divisão específica do trabalho. Nós temos o suzerano, esse aqui é o dono das terras, e a vassalagem, que são os vassalos, que seriam os trabalhadores e os servos. O dono da terra oferece a terra para o vassalo, para o servo. O servo trabalha na terra, pega a sua subsistência e envia para o senhor feudal o excedente. Tá certo, gente? Alguma dúvida? Professor, uma dúvida. Eu posso dizer, então, que o feudalismo era o sistema econômico da Idade Média? Certíssimo. Certíssimo. Ok. Eu não falaria sistema econômico. Eu diria que era o modo de produção. Ok. O Obrigada. modo de produção feudal. Por que não? Já ouviu falar essa frase? Acho que sim. Então, modo de produção feudal. Olha que alegria! A professora Mirelle está aqui. Ah, não, saiu. Então, pessoal, continuando, deixa eu só... Achei. Mas pode dizer sim, eu acho que você pode dizer que é um modo de produção feudal. Não só você pode dizer, mas quem diz isso é Karl Marx. É justamente essa caracterização que ele faz, né, do modo de produção feudal, né, que não é um modo de produção capitalista e que, portanto, tem diferenças. Mas o ponto que vocês têm que lembrar aqui, que eu acho que é essencial, é justamente aquilo que eu falei da relação do trabalho, o ponto da igreja e esta relação de suzerania e vassalagem. Anotem aí no caderno de vocês, anotem aí nas folhas, no computador, na cabeça, onde for,
que é muito importante porque essas categorias de trabalho são específicas da Idade Média. Tá certo? E aí você tem aqui, gente, olha que bacana. Isso aqui é um exemplo de um feudo, né? E de como que eles se organizavam em termos de tempo, de cultivo, né? Porque, como a gente estava vendo antes, o feudo é necessariamente uma unidade agrícola. E vejam vocês que interessante, aqui você tem aqui uma organização do tempo, do descanso, né? Aqui você tem a residência, né, do senhor feudal, que aqui ficava, e os servos que trabalhavam para o excedente, para o senhor feudal e também para a sua subsistência. Tem muito em filme, né, essa filme europeu, assim, antigo, na minha época, né, eu sou velhinho, né, tinha na sessão da tarde, passava muito filme assim, né, que tinha os servos trabalhando com o seu feudal, um castelo, aí geralmente uma história de amor entre o servo e a princesa, né, aquelas coisas bem clássicas. Mas a ideia é uma unidade mesmo de produção, acho que a Eduarda lembrou bem, que é uma economia feudal, não deixa de ser uma economia feudal. E é um modo de produção feudal. Modo de produção por quê, professor? Porque você tem produção de toda a subsistência daquelas unidades e tem a produção do excedente. Tá certo? Por isso, como você tinha aquele modo de produção como unidades de produção agrícola, você não tinha tanto o desenvolvimento do comércio e, portanto, pouca circulação de moedas, porque a troca não era exigida através de salários ou de moedas, a troca era através de coisas, né? Então eu tenho um saco de feijão, troco por um saco de arroz, mais ou menos nesse nível. E é engraçado, né? Não circulação de moedas, isso significa que não era uma sociedade financeirizada. A gente está muito acostumado com isso, acho que é natural. Uma sociedade financeirizada, que é o ponto, né, muito importante dessa sociedade, que não era uma sociedade baseada, portanto, na financiarização das relações sociais, né? Não era o dinheiro que comandava a relação social, muito pelo contrário, eram essas trocas e os impostos, portanto, que se cobravam para essas trocas, né? Impostos não no sentido de impostos monetários, mas impostos que vinham, como a gente estava dizendo antes, desta divisão do trabalho e dessa troca de favores, digamos assim. Na realidade, olha, isso aqui eu gostaria que vocês anotassem, não é uma troca de favores exatamente. Ela é a configuração de um eu vou anotar, vou colocar aqui, porque está ruim, eu não sei escrever essa coisa aqui. Bom, eu vou anotar e depois eu escrevo, eu sou muito ruim para escrever aqui. Olha, nem sei o que aconteceu agora. Consuetudinário. Esse é o direito que aparece quando a gente está pensando nessas relações de favor. O que eu quero dizer para vocês? Olha, se você for trabalhar em qualquer lugar hoje, existe, né, um contrato, quer dizer, né, se você for trabalhar em CLT em qualquer lugar hoje, existe um contrato, você assina o contrato, tararara. Naquele contexto, não existia essa possibilidade do contrato. Então, de fato, as coisas se davam nessa, digamos assim, ideologia do favor,
mas anotem aí esse termo, depois eu passo para vocês, eu não estou conseguindo escrever, que é o direito consuetudinário, que é o direito feudal. Eu estou dizendo essa palavra, eu sei que ela é feia, mas é porque ela pode estar presente na prova de vocês e provavelmente estará. Né? Qual a diferença do contrato na sociedade capitalista para o direito consuetudinário, né, na sociedade feudal? Porra, o que é direito consuetudinário? Direito consuetudinário é aquela ideologia dos favores que nós estávamos pensando antes, lá atrás, e que diz respeito a essas três especificidades de trabalho, que é justamente aqui, ó, a talha, que é 1/3 da colheita para o senhor, que é o excedente, uma parte do excedente, a corvéia, que é o servo, justamente, que trabalha numa terra do senhor, e a banalidade. A banalidade são os instrumentos que o senhor feudal, que os servos usam na terra, né? Os instrumentos são dados a eles para que eles trabalhassem na terra, trabalhando na terra, portanto, eles já têm que prestar parte daquele trabalho da terra como corvéia, que é a prestação de serviço para o senhor, e pagar de tudo aquilo que eles produzirem uma talha, que é 1/3 da colheita para o senhor. Tá certo? O que garante, do ponto de vista das relações, esses três tipos de trabalho? O direito consuetudinário. Tá certo? Esses três trabalhos estão, portanto, na esteira do direito consuetudinário, que é justamente aquela ideologia dos favores. E esse é muito importante porque é uma característica original da Idade Média. Não se verá muito antes. Não se verá em nenhum lugar a não ser na Idade Média. Tá certo? Então, vamos lá pensar as nossas características gerais, em termos de fazer até uma pequena revisãozinha daquilo que a gente conversou hoje, né? Tem para pensar politicamente alguns acordos que possibilitaram essa configuração da Idade Média, né? Alguns acordos foram feitos depois das invasões, entre aspas, bárbaras, e que são parte da configuração desse novo momento que nós estamos chamando de Idade Média. Primeiro, nós temos a ideia do benefício, que era a recompensa dada pelos chefes militares germânicos, francos e ostrogodos, aos guerreiros. Davam-lhe posses de terras, que mais tarde denominada de feudos, onde o guerreiro oferecia fidelidade ao senhor. Olha que bacana, estão vendo da onde que vem, onde são as origens daqueles direitos, daquelas relações de favor e que constituem, portanto, estes feudos. Né? O colonato, que são as terras. As terras são de posse de um senhor, enquanto que o colono é aquele que trabalha diretamente na terra. Como pagamento pelo uso da terra, os colonos dão ao senhor uma parte de sua produção, como a gente já havia visto antes, certo? Bom, e se nós falamos até agora e chamamos atenção para a questão da organização político e social do feudo, do feudalismo, da Idade Média, eu gostaria de finalizar chamando a questão para a Igreja Católica e a importância, portanto, na construção política e ideológica daquela sociedade, da Igreja Católica. Né? Em primeiro lugar, nós temos que levar em consideração a força dessa instituição e a força que tiveram as cruzadas, que eram justamente cruzadas que tinham como pretexto, né, a ideia de semear a religião católica pelo mundo, mas que na realidade tiveram um papel essencial naquilo que diz respeito de exploração de novas terras. E naquele contexto, quem poderia bancar esses movimentos eram movimentos ligados necessariamente à igreja.
E entre o século XI e o século XIII, portanto, foi muito comum que nós tivéssemos, né, essas cruzadas religiosas. Depois, um ponto que a gente viu naquele mapinha lá atrás, tá vendo? Olha, o Império do Ocidente e o Império do Oriente, porque essa cisma, essa cisão entre Oriente e Ocidente vem também, né, da divisão entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa. Divisão essa que a gente vê até hoje. O Brasil, que é um país muito católico, na realidade ele é católico apostólico romano, né? Não é um católico não é um país de origem católica ortodoxa, né? Então, essa divisão, essa ruptura, ela foi fundamental, não só na questão dos territórios, mas ela é uma ruptura ideológica e também coloca, né, faz surgir duas igrejas diferentes. Né? Vejam vocês que a ideia de Ocidente e Oriente, ela também vai se formando a partir daí e nos perpassa, né, de alguma forma até hoje. Só para a gente indicar e ir para a nossa finalização da aula, né, eu gostaria de indicar essa crise, que até agora nós falamos da alta Idade Média, ou seja, onde que isso de fato aconteceu, se solidificou entre relações, se solidificou entre relações políticas, entre os senhores feudais, enfim. Mas essa sociedade não conseguiu se manter, obviamente, e depois da sua ascensão, houve a decadência por uma série de elementos que nós vamos destacar aqui, sobretudo entre os séculos XII e o século XIII. Primeiro, a população dos próprios feudos começou a crescer, tá certo? Isso é os feudos começaram a se desenvolver, e fora dos feudos, né, ali se organizando né, nos muros ali dos feudos, começou a surgir o que eles chamavam de feiras de comércio, que eram chamadas de burgos, que deu o nome à ideia de burguesia. Então, nesse contexto onde a população cresce, passa a existir mais mercadoria no sentido de que não existia antes. O comércio, que era algo que vimos lá, era algo muito pouco desenvolvido, passa a tomar um outro patamar nessa sociedade, sobretudo através dos burgos. E isso, certamente, é produto da própria urbanização que passa a tomar novamente o rumo daquele contexto, provocando assim o surgimento de novas funções sociais, de uma mão de obra que tem salário, que é diferente lá das relações feudais, que nós vimos que as relações eram, entre aspas, pelo favor, e com a ideia de você ter feiras, precisar vender produtos, você tem também a formação de uma tabela de preços, né? E que realmente é muito diferente a partir do momento que isso começa a surgir. E concomitante ao surgimento desses novos elementos, nós temos a decadência, né? O declínio, o fim da Idade Média e aonde nós chamamos de Baixa Idade Média. Destacaria algumas questões que se somam a esse declínio, para além daquilo que nós falamos, que é a novidade dos burgos, das feiras, né? Que são as mudanças climáticas que causaram as destruições nas áreas de plantio, a peste negra, a peste bubônica, o abalo da moral cristã, porque a igreja se tornou muito poderosa naquele momento, e principalmente as revoltas dos camponeses contra o sistema e os senhores feudais, e a Guerra dos 100 Anos, porque depois, diante desta Constituição, houve uma guerra na Europa que durou muito tempo justamente pela disputa do domínio, não só dos territórios europeus, mas naquilo que nós estávamos falando na última aula de colonização da América e colonização espanhola, pelas conquistas dos novos territórios
que passavam a aparecer através da busca por novas rotas comerciais. Tá ok? E aí sim, a gente tem a formação dos estados modernos, mas daí eu paro por aqui para a gente falar da formação dos estados modernos numa outra aula. O importante é que a gente tenha essa dimensão do auge e do declínio do feudalismo. Acho que vocês têm que ter muito claro que o trabalho no feudalismo era outra coisa, baseava-se nessas relações de favores, né, a divisão territorial em pequenas unidades de feudos e, por fim, o declínio da Idade Média, que se confunde com a ascensão dos burgos, que dão origem, né, estão na origem daquilo que é a burguesia e da formação do Estado moderno. São 10 horas, eu abro para questões, pelo menos até umas 10h05, aí, que a gente 10h10, e coloco para perguntar se vocês têm dúvidas, alguma questão. Nada, pessoal? Então é o seguinte, nós vamos terminando por aqui e eu vou combinar também com os professores de história, nós já estamos pensando nisso, em fazer uma bateria de exercícios mais específicos e depois fazer um plantão também específicos para responder questões de histórias dissertativas, questões abertas. E, de qualquer maneira, hoje não consegui trazer aquelas questões que a gente sempre debate, mas no próximo plantão a gente faz